eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu posto 2 vídeos por semana nesse canal, porque eu gosto de fazer vídeos bem editados. Quando eu faço vídeos sobre história da arte, eles têm que ser bem pesquisados, porque apesar de eu fazer com um discurso simples, eles precisam ser bem fundamentados, eu não vou ficar enchendo de achismo e groselhas. Não que eu tenha pretensões no dia de atingir um público mais erudito, mais acadêmico, mas geralmente as informações que eu passo, nenhum acadêmico erudito discordaria, apesar de eu passar com uma linguagem mais simples. Ou talvez eles discordem, afinal a arte é uma coisa muitas vezes interpretativa e pessoal, não é? Não existem verdades absolutas nesse meio. Mas tem uma seção aí no canal que é comunidade, que pode ter certeza que todo dia eu vou postar uma das minhas tirinhas, se você não acompanhar meu Instagram ou a minha página no Facebook. Mas se você gosta de mim, deveria acompanhar as duas. Enfim, vamos ao tema do vídeo de hoje. Se você não viu o filme, desculpa dizer, mas o vídeo de hoje vai estar cheio de spoiler, porque é impossível falar disso sem revelar algumas coisas do roteiro desse novo filme. Mas se você não se importa com isso, ou se você quer ver o filme, depois que você assistir, você volta aqui. Eu tenho que tentar fingir e acreditar que você vai se lembrar em voltar a assistir esse vídeo. Eu não acho que eu preciso ficar aqui explicando que filme é esse ou de qual universo ele pertence. Se você tem no mínimo 10% do conhecimento da cultura pop, você sabe de tudo isso. O título do filme faz referência ao vilão, que é vivido pelo Johnny Depp, que aliás, teve um rebuliço no primeiro filme quando ele foi anunciado como vilão, porque ele tinha sido acabado de ser denunciado pela sua ex-esposa por violência doméstica. Tá, mas esse aqui não é um vídeo sobre o Johnny Depp e seus problemas pessoais. Enfim, esse vilão do filme do Animais Fantásticos, né, o Grindelwald, se eu não me engano ele foi inspiração do vilão dos filmes do Harry Potter, o Voldemort. Que o Voldemort, lá na história do livro, ele se inspirou no que esse vilão fez antes dele. E como um vilão consegue seguidores? No caso, todos os seguidores de um vilão são tão cruéis, sádicos e maus quanto o vilão. No caso do Voldemort meio que deixou claro que sim, parece que todo mundo lá tem a mesma ideologia maligna dele. Já nesse filme aqui, fizeram uma coisa mais profunda e demonstrou que nem todo seguidor do vilão, no caso, seria um bandido, um cretino ou alguém do mal. Então eu vou explicar o que o vilão do filme fez, o Grindelwald, e comparar com a nossa história real aqui. No filme, o Grindelwald tenta conseguir adeptos, seguidores, apelando para um discurso carismático e para uma causa comum. Muito parecido com o que o Hitler, Mussolini e no caso Bolsonaro aqui fazem, não é? Brothers, my sisters, it is said that I hate les non-magiques. I do not hate them. Você pega uma causa comum, no caso do filme, os bruxos cansados de se esconderem. Na vida real, a corrupção. São causas nobres que ninguém ficaria contra. A questão é, o discurso, na verdade é só um oportunismo para conquistar as massas. Não necessariamente aquela pessoa que está fazendo esse discurso, juntando a multidão baseado nele, acredita em tal causa ou vai realizar tal causa. Pode ser que Grindelwald até queira aquilo que ele está pregando, mas ele está muito mais interessado em utilizar isso para conquistar as massas, ser eleito como líder e chegar no poder, do que necessariamente a sua causa seja só essa. Então tanto o filme como a vida comum deixa bem claro. Todo déspota tem um discurso envolvente e uma causa comum. E eles também dão soluções simples, frases de efeito para problemas complexos. Guarde bem isso, problemas complexos não se resolve com frase de efeito. Mas essas frases de efeito são excelentes para ludibriar multidões, enganar, doutrinar pessoas mais simples. E botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Que acha realmente que problemas complexos são resolvidos sim com soluções simples e que basta só boa vontade. Que se ninguém fez isso antes é porque era má vontade, não porque o buraco é mais embaixo. Curiosamente, a gente nunca viu essa boa vontade do Bolsonaro, né? 30 anos lá no seu cargo como deputado federal. Parte dele ele passou no PP, o partido líder no ranking da corrupção. Partido esse do Maluf. E todos os seus projetos, eu acho que quase nenhum tinha realmente alguma coisa a ver com corrupção. Combate à corrupção. Então onde estava toda essa boa vontade que de repente ele está disposto, mas nunca teve em 30 anos? Grindelwald, no filme, apresenta uma solução simples para um problema complexo. Mas ele tem que tentar convencer o povo que ele não é um vilão, que é o cara do mal, que ele não é cruel. Ele é uma pessoa boa e que ele tem compaixão.
para que assim as pessoas comecem a segui-lo por conta própria. Tem um momento do filme que isso fica bem evidente, porque um dos seguidores de Grindelwald sugere capturar um bruxo lá que estava em ascensão, que era muito poderoso, mas o Grindelwald o proíbe. Ele diz que você não pode condicionar esse cara à força, você tem que deixá-lo vir por conta própria, porque assim a conquista e a lealdade dele vai ser muito mais sólida. Assim que um cara que sempre teve discursos totalitários faz. Ele não pode forçar, por exemplo, a elite econômica a apoiá-lo na força. Ele tem que tentar convencer a elite econômica que se ficar do lado dele, eles vão ter muito mais vantagens na economia, como é o caso do neoliberalismo, que só favorece realmente patrão e grandes empresas, que é o caso que está acontecendo aqui no Brasil. E depois você faz toda uma propaganda, uma desconstrução da verdade, para que as massas que seriam os empregados dessas empresas concordem que realmente isso é a solução e que o patrão está sempre do lado do trabalhador e vai fazer tudo por ele. Hoje o patrão dá pouco benefício para o empregado, não é por puro egoísmo dele, não é porque eles querem lucrar muito mais para sustentar seu padrão de vida alta e luxo. É porque o Estado tem muitas leis e tadinho, o patrão fica com as mãos atadas e não pode fazer nada. Isso funciona para quê? Pequenos empreendedores, pequenos empresários. Nisso eu concordo. Agora, grandes empresas, com esse discursinho, é um momento crucial no filme que para Grindelwald convencer que ele não é um cara extremista, violento, etc. Ele instiga violência em quem está ouvindo contra os Auroros, que seria tipo a polícia do mundo bruxo. E realmente tem uma espectadora que acaba se sentindo influenciada e levanta a varinha contra um Auroro e esse no reflexo acaba matando ela. É tipo você ameaçar bater num policial e ele no reflexo dá um tiro. Fica claro que eu não me lembro se esse Auroro que acabou matando acidentalmente a moça ali, ele fez por reflexo ou ele era um personagem que estava infiltrado no ministério, que era aliado do Grindelwald, que ele infiltra pessoas lá para sabotar o ministério por dentro e assim se ele pedir para esse Auroro, que na verdade é aliado dele, matar uma pessoa inocente não, né? Mas usar a força de maneira letal desacredita totalmente o governo. Mas enfim, Grindelwald impede que os bruxos ali linchem esse Auroro depois do que ele fez, para demonstrar quanta compaixão e condolescente ele é e não é violento. Infiltrar gente para sabotar o governo ou vender que o governo é o verdadeiro vilão. Esse é o Salvador que chegou para solucionar o problema, para acabar com o sistema. Não é exatamente o que o Hitler fez na Alemanha e como o Bolsonaro conduziu sua campanha eleitoral aqui. Mas voltando ao filme, é muito significativo essa atitude do Grindelwald de não vamos linchar esse Auroro que acabou de matar, não somos violentos. A gente pode abrir um paralelo quando o Bolsonaro sofreu um atentado. Ele fez todo um discurso emotivo, envolvendo a palavra de Deus, dizendo que ele renasceu daquele atentado. Aí ele faz todo um discursinho do bem e ao mesmo tempo faz um slogan com arma de fogo exatamente quando ele tá tudo estupriado lá na cama. Não fica meio incoerente? Afinal, o que simboliza a arma de fogo? Não simboliza mais violência? Claro que muita gente vai relativizar e dizer que a arma de fogo é para defesa. Não, defesa é escudo, querido. A arma de fogo é para você retalhar violentamente quem você acha que vai te tratar violentamente. Agora vem um momento bem interessante no filme. A personagem Queen Goldstein. Sim, aquela bruxa clemente, super de boa e alegre, que se apaixona pelo gordinho padeiro que infelizmente eu esqueci o nome. Bom, segundo o universo que eles vivem, os bruxos não podem se envolver amorosamente nem casar com os não bruxos, que é o caso do gordinho que não é um bruxo. Exatamente essa lei que impede um trouxa, que é um não bruxo, casar com uma bruxa, faz ela passar pro lado do Grindelwald. Sim! Aquela doce bruxa de espírito livre. A pessoa parece mais inocente e alegre do filme passa pro lado das trevas. Passa pro lado errado da história. Isto é uma sacada foda da escritora J.K. Rowling. A escritora deixou claro que nem todo mundo que segue a causa errada é mau ou cruel. No caso, a Queen segue o Grindelwald, que acredita que a solução dele para revelar o mundo mágico para os não-humanos fariam acabar com essa barreira de preconceito e assim ela poderia se envolver amorosamente com um não-bruxo. E entender isso, vai entender o que eu já falei nesse canal. Vou até deixar o vídeo aí. Eu separei o eleitor do Bolsonaro em dois. Um são aqueles tarados, os bolsominions, que legitima tudo o que o mito deles fala e passa pano e tenta relativizar qualquer coisa contraditória que o cara faz. Não adianta, é fanático. Mas isso daí eu deixei claro no vídeo que é menos de 1/3 talvez do eleitorado do Bolsonaro. A grande massa que votou nele são pessoas que foram ludibriadas, que acreditaram realmente que ele era contra o sistema e que o PT era mesmo o anticristo, o pior partido que existe. Não importava se a gente mandasse essa lista do STF e provar que o PT não é o pior partido, tem 9 piores.
as pessoas compraram essa mentira, essa fraude. É só um analfabeto político ou uma pessoa que foi, sei lá, infelizmente ela foi encantada pela mídia, que teve um discurso de 4 anos de antipetismo. E aí tá lá o PT, você vai votar no quem você acha menos pior, né? Que aquele menos pior seja necessariamente o pior, muito pior. É o caso da personagem Queenie, porque apesar dela saber que o Grindelwald, é difícil falar essa palavra, o Grindelwald é um cretino, é um crápula, ela acredita que ele está lutando por uma causa comum muito mais nobre e que essa causa comum vai favorecer ela. Então é a mesma coisa que a pessoa acha, o Bolsonaro é um bosta, mas eu acho que o PT deve ser pior, então vou votar nele. E muita gente esclarecida, intelectual, acabou caindo nessa cilada. Por isso que a gente tem que tratar com respeito o eleitor do Bolsonaro. Não o bolsominion, esse vocês podem esculachar. Mas essa pessoa que acabou sendo ingênua nessa parte. E a gente tem que tentar demonstrar que o Bolsonaro não é nada daquilo que eles acreditavam, porque ele tá até fazendo isso. E muita dessa gente acaba parando de acompanhar política agora que passou eleições e não está vendo tudo isso que ele tá fazendo. Falo isso por experiência pessoal, que eu chego nessas pessoas e falo, você tá vendo os ministros que ele tá indicando, tudo ficha suja? A pessoa me olha com uma cara, não sabia. Pois é, Grindelwald no filme diz que ele não tem nada contra os trouxas, os não mágicos. Na verdade os tolera e eles têm lá sua causa, né? Eles vão ter sua função nesse novo mundo. Mas ele deixa implícito que primeiro vem o interesse dos bruxos, nem que pra isso tem que passar por cima dos trouxas, dos não bruxos. Não é exatamente o discurso do Bolsonaro que fala que as minorias ou se adequam e se curvam à vontade dos mais fortes, da maioria, ou elas que se extinguam. Não só com minorias, Bolsonaro falou isso de índio, ele deixou entender na sua última declaração que reservas indígenas são tipo um curral humano, um zoológico, você mantém o índio preso ali, de vez em quando você vai lá tirar uma foto do índio. Ele não trata como se o índio estivesse na sua própria terra e cultivando sua própria cultura. Ele quer entender que o índio ali está, tipo, cercado no zoológico, que a gente impede eles saírem de lá, e querem pegar o índio e levar para a cidade para ele virar um trabalhador e produzir algo para o bem de consumo. É exatamente que Grindelwald faz um filme quando ele diz que não vou acabar com os trouxas, ele vai ter sua função, tipo, ter um trabalho escravo aqui para sustentar o mundo mágico. Por incrível que pareça, tem muito eleitor do Bolsonaro que comemorou quando ele ganhou, que segue meu canal e me elogia. É por isso que eu falo, não faça escárnio ao eleitor do Bolsonaro. Como eu falei, vou repetir, separe em dois. Aquele fanático, aquele bolsominion, desculpa a expressão grosseira, mas o cara parece um punheteiro pelo mito deles. Esse cara não tem solução, a cabeça dele tá comprometida. A gente tem que trazer aquele eleitor que foi iludido, ludibriado por esse discurso antissistema que se provou que não é, pro nosso lado questionador. Tá mandando o cara virar comunista, esquerdista e blá blá blá, se filiar logo ao pessoal. Isso aqui não é um vídeo pra fazer propaganda política e você nunca vai ver eu falando de qualquer partido, mandando votar em qualquer partido em específico. Isso aqui é pra te trazer pro lado questionador. Sempre questione tudo, não fique com verdades absolutas pra nada. Você votou no político, por mais que você ame aquele político e ache que ele é bom, quando ele estiver dando a sua primeira pisada de bola, sua primeira atitude contraditória, você tem que pegar no pé do cara. Ele não é um robô que foi programado para nunca errar. Ele faz relações humanas lá no Congresso e obviamente alguma hora ele vai escorregar. Até porque nosso sistema público, nosso sistema político, infelizmente é feito para as pessoas acabarem se comprometendo cedo ou tarde e fazer alguma coisa com o rabo preso com alguém, infelizmente. Mesmo esse filme de fantasia traz um questionamento, né, uma história no pano de fundo da humanidade. As pessoas sempre são enganadas por salvadores da pátria que prometem que vão acabar com tudo e aí as pessoas aceitam que esse salvador da pátria faça atrocidades pensando que ele está fazendo isso para um bem maior e que a longo prazo tudo fará sentido e os fins justificarão os meios. Eu vou fazer justiça, né? Grindelwald, pelo menos, ele é autossuficiente. No filme ele é o bruxo mais poderoso e ele é gay e só seria vencido pelo seu ex-parceiro. Bolsonaro, pelo contrário, se diz hétero, é um burro despreparado e já deixou bem claro quando ele fala que não, quem vai conduzir isso vai ser meus ministros, eu não entendo tanto. Ele diz que isso daí tá provando que ele é humilde, quando na verdade, né, Bolsonaro não pensa sozinho, ele é condicionado por uma fraude intelectual chamada Olavo de Carvalho e ele é só uma marionete de uma elite que está por trás dos dois, manipulando tudo a seu favor. Bolsonaro só quer ficar no seu trono, tendo o seu ego alimentado pelos seus minions e, nossa, agora eu sou o presidente do Brasil, eu entrei pra história. O presidente não precisa saber de tudo, mas ele tem que saber o essencial de quase tudo. Responsabilidade muito grande.
Você tem que se preparar pra fazer aquilo ali. Não é simplesmente dizer, você acorda, pô, tô popular agora porque eu fico mitando na internet. Vocês ficam fazendo montagem com cocrins. Agora eu vou ser presidente. Cara, você que não é o tarado pelo Bolsonaro, que você é o eleitor comum, você sabe que o Bolsonaro é um cara despreparado, né? Você vê diversas vezes que ele enrosca na hora de falar de assuntos complexos, que não tá combinado, que ele não sabe nem o que ele tá falando. Você não vê, por exemplo, um Ciro Gomes, um Guilherme Boulos, gente que vocês odeiam. Então vamos pegar, talvez, o cara mais nefasto da política no estado de São Paulo, o Alckmin. Nenhum desses caras, eles até podem ficar divagando e tentando bancar o dissimulado com um monte de questões sérias, mas eles nunca enroscam pra falar de um assunto, por exemplo, economia, que nem o Bolsonaro. Pra sintetizar tudo que eu falei, se vocês riam que era o Haddad, que seria o marionete do Lula, e que o Bolsonaro não é uma marionete, espere esses 4 anos se o Guedes, um Sérgio Moro da vida não vai fazer medidas que o Bolsonaro não aprova e vai ficar numa tremenda saia justa. Aguardem o que eu estou falando. Eu vou recomendar o meu vídeo aqui, e eu nunca sei que lado que vai estar na tela, falando sobre como podemos aprender filosofia com desenho animado. Porque o assunto de hoje, falando de um filme de magia que parece algo bobo, prova que ele pode te ensinar um pouquinho sobre como funciona política e poder, e o controle das massas com discurso carismático e vendendo uma mentira, uma causa comum. Lembre, todo déspota inventa um problema que não existe, não que seja o caso agora, mas eles inventam um problema que não existe e vendem que eles são a solução para aquele problema. Para finalizar, lembre-se o que eu falo em todo vídeo de reflexão como esse. Sempre questione. Eu não fico aqui vendendo verdades absolutas e dizendo para você concordar e aceitar o que eu falo, como esses youtuberzinhos, né, o que o Bolsonaro recomendou como fonte confiável de notícia. Sempre questione e sempre pense com a sua própria cabeça. Eu dou a minha tese, você pega outro cara que fez uma antítese do que eu falo e assim você produz a sua síntese. Você produz uma coisa baseada em 2 pontos de vista diferentes e pensa autonomamente. Putz, eu não sei falar. Autônomo. Você pensa de maneira autônoma. Eu poderia editar essa parte, mas dane-se. Porque se você fica aí xingando a pessoa só porque você não aguentou que o discurso dela é contra a sua ideologia, você já está preso numa bolha sem perceber. Por mais que você ache que a sua bolha é perfeita e é detentora da verdade universal. Eu sou o cartunista Raposa e professor de arte, um renomado ninguém. Abraço e sempre questione tudo.